Sabe aquela história que a gente lê e pensa, peraí, tem alguma coisa que não se encaixa aqui? Pois é, dentro da Bíblia existe um desses quebra-cabeças, um mistério antigo que parece desafiar a lógica. E hoje a gente vai investigar isso, peça por peça. Vamos lá. O problema todo começa aqui. A história sobre Balaão, um profeta que foi contratado por um rei para amaldiçoar os israelitas. Só que, segundo a própria história, o Deus de Balaão era o Deus dos israelitas. A lógica simplesmente não fecha. Então é por aqui que a nossa investigação começa. Se a gente pegar a versão mais conhecida dessa história, ela é cheia de furos. E a nossa investigação vai começar justamente pelas pistas que mostram que tem algo de estranho na narrativa oficial. Pensem bem, não faz o menor sentido. O reino de Moabe tinha o seu próprio deus nacional, Quemos, e com certeza tinha seus próprios profetas. Contratar o profeta do inimigo para amaldiçoar o povo do inimigo é como pedir ajuda para o time adversário no meio do jogo. Simplesmente não bate. E tem mais essa. Naquela época, os deuses eram vistos como territoriais, sabe? Cada um ligado a um povo, a uma terra. Então a ideia de um profeta lá da Mesopotâmia ser um seguidor do Deus de Israel era muito, mas muito improvável. As coisas não funcionavam assim. Então, vamos juntar as peças que temos até agora. A gente tem uma contratação que não faz sentido lógico, um problema geográfico e um contexto histórico que não bate. As peças da história tradicional simplesmente não se encaixam. Mas a chave para resolver esse mistério todo não está na parte da história que narra os fatos, mas sim em alguns poemas bem antigos que estão inseridos no meio dela. É aqui que o jogo vira e a verdadeira história começa a dar as caras. E olhem só que pista fundamental. O texto tem duas camadas bem diferentes. A narrativa, a prosa, diz que o poder de Balaão vem de Yahvé, o Senhor. Mas os poemas, que são as palavras originais do profeta, invocam um nome completamente diferente. Pois é, nos poemas, nada de Yahvé. O nome que aparece repetidamente é o de um deus muito mais antigo e que era adorado por toda a região, El, o Deus Supremo. Parem para pensar no impacto disso. Os poemas originais, a fonte mais antiga do texto, dizem que quem tirou os israelitas do Egito foi El, não Yahvé. E a menção ao boi selvagem não é por acaso. Um dos títulos mais famosos de El era justamente o touro. É uma conexão direta. Ok, a pista dentro do texto é muito forte. Mas será que existe alguma evidência fora da Bíblia para apoiar essa ideia? Acontece que uma descoberta na Jordânia trouxe o que a gente poderia chamar de a arma do crime. A história de Balaão se passa por volta de 1200 a.C. Muitos séculos depois, em 1967, arqueólogos encontraram mais inscrições num lugar chamado Der Allah, e o que estava escrito ali confirmou a teoria de um jeito espetacular. E aqui está a confirmação preto no branco. Uma inscrição antiga, fora da Bíblia, falando de um livro de Balaão, que era um vidente dos deuses e que recebia suas visões diretamente de El, não de Yahvé, mas de El. O caso estava praticamente fechado. Certo. Então, se Balaão era um profeta de El, por que a Bíblia insiste tanto que ele servia a Yahvé? A resposta para isso é fascinante e está na própria evolução das religiões. O que os estudiosos acreditam é que, ao longo de séculos, aconteceu um processo de fusão. O deus israelita Yahvé, aos poucos, foi se misturando e acabou absorvendo a identidade do deus supremo mais antigo da região, que era El. Yahvé assumiu os títulos de El como Criador e Pai, assumiu sua consorte, Axera, e como a gente viu, assumiu até mesmo a autoria do Êxodo. A prova maior está no próprio nome do povo, Israel, aquele que luta com El. E o mais incrível é que a própria Bíblia guarda uma memória dessa mudança. Existe uma passagem que diz, com todas as letras, que os ancestrais do povo, como Abraão e Jacó, conheciam a Deus como El, mas ainda não o conheciam pelo nome Yahvé. Ok, com todas as pistas e provas na mesa, vamos ao veredito. O que tudo isso significa para o nosso profeta estrangeiro? Quando a gente entende que Balaão era um profeta de El, tudo faz sentido. Todas as inconsistências desaparecem. O rei o contratou porque El não era um deus tribal, mas um deus pan-regional, respeitado por vários povos. A contratação dele era uma jogada de mestre. No fim das contas, o profeta que parecia estar adorando o Deus errado, na verdade, estava adorando o Deus certo para a sua época. Ele era uma testemunha viva do Deus patriarcal original de Israel antes da grande fusão com Yahuf.
O caso de Balaão mostra que os textos antigos são como camadas de história, reescritos e editados com o tempo. E isso deixa uma pergunta no ar, não é? Se uma história tão importante escondia um segredo desses, que outras histórias ocultas ainda estão lá, bem na nossa frente, esperando para serem descobertas?